em mais um vídeo aqui no canal Analisando, com muita informação para vocês, justamente com uma das minhas experiências mais recentes. Sim, eu fui chamado por uma recrutadora gringa e resolvi fazer uma entrevista para uma empresa estrangeira. A partir disso, tirei alguns aprendizados, resolvi trazer aqui para vocês nesse vídeo. Então, se você quer saber sobre uma faculdade de sistemas de informação, sobre a área de análise de dados e até mesmo informações como notícias de tecnologia, já dá aquela moral, se inscreva aqui no canal, deixe o seu comentário se você já passou ou quer passar por esse tipo de experiência e acompanhe nossos vídeos aqui no canal Analisando. O primeiro ponto que eu resolvi separar de aprendizado que eu tive com essa entrevista é justamente o momento econômico favorável para latino-americanos, ou seja, moeda fraca e mão de obra internacional cara. Presidentes como Donald Trump vão favorecer a contratação de americanos, por exemplo, nos Estados Unidos. Porém, as empresas vão continuar procurando mão de obra internacional, principalmente com uma moeda mais fraca, uma moeda com um poder econômico menor, justamente para aumentar os seus lucros. E como nós latino-americanos, infelizmente, temos moedas mais fracas, esse momento talvez seja o melhor momento para você se posicionar da melhor forma e conseguir, pelo menos, ter a experiência de fazer entrevistas para a gringa. Isso é fundamental você entender. Nós vivemos esse tipo de momento econômico e se você ainda não começou a aprender inglês, você deveria começar. Eu vou trazer também aqui no canal, hoje, nesse vídeo, algumas dicas relacionadas a como você pode aprender inglês até de maneira indireta. Então, continue nesse vídeo. O primeiro motivo é justamente o momento econômico que favorece a mão de obra estrangeira, principalmente no modelo remoto. Porque uma vaga, por exemplo, que um americano receberia $80 mil por ano, essa mesma empresa no modelo remoto pode contratar uma pessoa que faça a mesma função, que tenha um inglês e que faça esse trabalho por $30 mil. E muito provavelmente, se essa empresa ela já se posiciona como uma atravessadora, ela vai colocar parte dessa diferença no bolso e vai ali aumentar os seus lucros e também gerar lucro para as empresas que vão contratar esse tipo de profissional. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, o segundo aprendizado que eu tive dentro dessa experiência é justamente que você nunca vai estar preparado. O seu inglês pode ser perfeito, ou talvez você nunca tenha pensado em estudar inglês. Independente de onde você esteja, você nunca vai estar preparado para esse tipo de experiência, principalmente na primeira vez que você for fazer esse tipo de entrevista. Eu confesso que quando eu recebi o convite, eu fiquei muito relutante de fazer essa entrevista, porque por mais que eu tenha experiência com inglês, por mais que eu leia muito inglês, escreva muito inglês, principalmente em linguagens de programação, já que tecnologias estão ali relacionadas ao inglês, eu não estava preparado, realmente não estava, e mesmo se o meu inglês fosse muito melhor do que é hoje, eu ainda não estaria preparado. E talvez você também não esteja. O que importa é o aprendizado que você tira com isso tudo. Independente se você consiga fazer essa entrevista ou não, se você tem que encerrar porque você não está entendendo nada que a pessoa está falando, eu acredito que é muito importante você entender que se você tiver essa oportunidade, você precisa tirar esse elefante da sala. Você precisa ter experiências novas justamente para se preparar e ir se desenvolvendo cada vez mais, baseado nos pontos que você tem a melhorar. Então, provavelmente você nunca vai estar preparado para esse tipo de experiência. Eu não estava, eu tenho um certo nível de inglês. É lógico que, como a gente está no Brasil, a minha conversação ainda não é uma das melhores, mas eu me sinto muito satisfeito com o resultado, me surpreendi com o resultado que eu tive com a entrevista, consegui entender a pessoa que estava me entrevistando, a pessoa que estava me entrevistando conseguiu me entender também, então eu até me surpreendi com o resultado da entrevista, independente se eu passar por essa vaga ou não, justamente porque eu me apeguei a ser pragmático, a ser realista. Bom, pode ser que eu não entenda essa pessoa, se eu não conseguir entender eu vou encerrar a reunião, mas eu preciso passar por essa experiência. Fiquei nervoso, mas consegui me surpreender com o resultado que eu tive. Então, você nunca vai estar preparado para esse tipo de experiência, principalmente se for uma experiência nova. Não vai ser isso que pode te desanimar a ter a sua experiência, a sua primeira experiência com determinado aprendizado. O terceiro ponto é justamente que a primeira vez em qualquer coisa é sempre a mais difícil. A primeira vez que eu peguei uma linguagem de programação para aprender, eu confesso, eu abri o código, abri o editor de código e escrevi 3, 4 linhas de código e falei, caramba, será que algum dia eu vou conseguir entender realmente o que isso faz, o que eu consigo fazer com isso?
E hoje, aí no meu sexto período de sistema de informação, depois de entender vários processos, depois de fazer várias coisas, vários projetos dentro desse período, eu entendi o fundamento das linguagens de programação, que é o mais importante. Esse exemplo eu quero te mostrar aqui que realmente a primeira vez ela é a mais difícil. Então, como eu falei ali no outro aprendizado, você precisa tirar esse elefante da sala, você precisa entender que algumas experiências vão ter sempre a primeira vez, você vai ter a sua primeira entrevista de emprego, você vai ter a sua primeira entrevista de emprego internacional, você vai ter diversas primeiras experiências e elas não vão ser as melhores. O que você tem que fazer é se desenvolver nesse período, tentar ser cada vez melhor, pegar os seus pontos positivos e entender por que eles são positivos, pegar os pontos negativos daquela experiência e tentar trazer aspectos ou coisas que façam você entender melhor e aprender para uma nova experiência, mas a primeira vez ela sempre vai ser mais complicada, sempre vai gerar um pouco mais de nervosismo, gerou para mim, mas como eu falei, eu me surpreendi com o resultado da entrevista. Entendi a recrutadora muito bem, consegui falar também, fazer ela entender o que eu estava falando, das minhas experiências, de tudo, de toda a minha experiência profissional, de tudo que eu aprendi nesse período, o que eu aprendi na minha faculdade, enfim. Eu me surpreendi positivamente e se eu não tivesse tido essa experiência, se eu tivesse ali dado para trás, eu não teria a possibilidade de estar hoje satisfeito com o resultado da entrevista. O quarto ponto é justamente comece a colocar inglês no seu dia a dia. Você quer se preparar para esse tipo de oportunidade que possa aparecer no cenário internacional? Você precisa começar a colocar o inglês no seu dia a dia. E eu trouxe aqui dicas, como eu falei para vocês, como eu prometi, eu estou entregando. Você quer começar, você não tem noção nenhuma de inglês, mas quer começar a ter uma noção, quer começar a aprender, a trazer o inglês para o seu dia a dia, comece com poucos intervalos de estudo. Comece ali fazendo 10 minutos, por exemplo, num aplicativo como o Duolingo. No nível básico, o Duolingo é um aplicativo bem simples para você aprender o inglês. Eu não estou recebendo nada para recomendar o Duolingo e só estou dando um exemplo de um aplicativo que você pode fazer uma lição de 10 minutos ali todo dia e trazer essa experiência para a sua vida. E de maneira indireta, você pode consumir, por exemplo, séries, filmes, aonde se você escuta o áudio em português, você coloque ali a legenda em inglês. Porque mesmo que você não entenda, ou mesmo que alguns pontos que é falado sejam diferentes do que está escrito ou do significado em inglês, você começa a se acostumar a ver uma nova língua ali na sua frente, você começa a olhar o que a pessoa está falando e associar o que estava ali na legenda, e isso tudo de maneira indireta, junto com o Duolingo, vai fazendo você colocar o inglês no seu dia a dia, vai fazendo você começar a se acostumar ali com a leitura do inglês. Aí você tem uma palavra que tem dúvida, você pega aquela palavra, anota, coloca lá no Google Tradutor e vê como é que aquela palavra é falada. Só que esse processo ele é gradativo. Você não pode achar que você vai conseguir dominar o inglês se você estudar 6 horas por dia, até porque você tem que estudar para a faculdade que você presta, para as habilidades que você quer desenvolver. Então, você tem que começar de maneira gradativa. Você só consegue desenvolver o hábito de aprender inglês se você colocar isso no seu dia a dia de maneira gradativa e já dentro da sua rotina. Então, se você vê uma série, coloca a legenda em inglês. Se você quer ou não tem noção nenhuma de inglês, coloca a legenda em inglês, mas também pega o Duolingo, baixa no seu celular e faz ali uma lição por dia. Pegue, coloque lá no aplicativo que você está no nível básico, você não sabe nada, e o aplicativo vai te direcionando e vai te dando lições conforme o seu aprendizado. Então aqui tem 2 dicas muito importantes se você quer sair do zero e quer começar a colocar o inglês no seu dia a dia. E o último aprendizado dessa experiência que eu tive é que o inglês dos gringos, ele não é perfeito. E por que eu coloquei isso aqui? Porque a gente tem a noção, e muitas pessoas, até você que pode estar assistindo esse vídeo, você pode ter uma noção boa de inglês e pode se fechar para esse tipo de oportunidade, acreditando que você precisa ter um inglês perfeito, que o seu inglês tem que ser maravilhoso, que o inglês do gringo ele é perfeito, uma pessoa que está ali numa área ou numa empresa internacional, ela tem um inglês ali top das galáxias, e não é isso que acontece, galera. Eu consegui entender a ideia central de tudo que o recrutador estava ali dentro da entrevista, me perguntando ou passando para mim da descrição da vaga,
Porém, eu percebi que o inglês dessa pessoa também não era perfeito. Ela cometia alguns erros, ela falava muito acelerada, e isso tudo também te coloca num momento de dificuldade que faz você aprender. Você aprende também com a porrada. Então você precisa entender que você não precisa do inglês mais perfeito do mundo para conseguir ali viver esse tipo de experiência e ter esse tipo de oportunidade. Você precisa conseguir entender o inglês, entender o que você está ouvindo, e você precisa também falar de forma que a outra pessoa entenda. Isso é o essencial. Se você tiver isso, você já tem um inglês básico, você já tem um inglês intermediário, você já consegue ali, se tiver a oportunidade, ter o acesso a esse tipo de oportunidade, tentar fazer uma entrevista. E na grande realidade, né, galera, o não a gente já tem. O não, com certeza, é o que está garantido. Então, se você não conseguir se comunicar, coloca no Google Tradutor, como você fala: desculpe, eu não consigo entender o seu inglês, preciso encerrar essa reunião porque eu tenho um compromisso agora. E encerre a reunião, entendeu? Tipo assim, isso é bem tranquilo, é a sua primeira experiência. Você está muito aquém, ou você pode estar muito além do que você imagina. Você só vai saber se você tentar. Esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Espero que você entenda e que também tenha aprendido algo com a minha experiência, assim como eu também aprendo com cada comentário, com cada curtida que vocês trazem aqui no canal. Se você já teve a sua primeira experiência de entrevista de emprego na gringa, deixe sua experiência aqui nos comentários. Eu também quero aprender com você, assim como o meu propósito aqui no canal é fazer com que você saiba cada vez mais sobre a área de tecnologia. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu!